Cá estamos nós em mais um episódio do Mitos e Mentiras da História, já próximos das 4 dezenas. Obrigado por nos seguirem e já terão adivinhado onde me encontro, aqui com belos painéis de azulejos e com esta envolvência e moldura humana extraordinária. Estamos na estação de São Bento, na estação ferroviária, e já falamos um bocadinho sobre a história deste lugar. Nem sempre foi uma estação ferroviária, foi primitivamente um convento de religiosas beneditinas. Aliás, andamos a fazer este roteiro dos conventos aqui próximos, também estivemos em Santa Clara, como se recordarão, e por isso, o que é que lhes posso dizer de mítico, de histórico neste lugar? Como já falamos um bocadinho também sobre o projeto de Marques da Silva e de Hipólite de Baerre, que é o responsável do túnel ferroviário, que estão a ver a sua construção, imagens no final do século XIX e princípio do XX, o interior da estação surpreende-nos, inquieta-nos e motiva-nos a descobrir algumas cenas fundamentais da história portuguesa. Foram sublimemente passadas a azulejo pelo grande mestre azulejista Jorge Colasso, e encontram aqui determinados quadros que vale a pena destacar. Desde logo, a conquista de Ceuta pelo Infante Dom Henrique, que aqui está junto de nós, e onde é destacada exatamente a figura do infante navegador. Como já vimos em outros episódios dos Mitos e Mentiras da História, tem o seu quê de mítico e o seu quê também de alternativo face àquilo que poderia ser a verdade histórica, visto que esta tomada de Ceuta não foi fácil, foi preparada minuciosamente durante 4 anos, entre 1411 e 1415, pelo rei Dom João I, que está imediatamente acima, na sua entrada triunfal na cidade do Porto, com a rainha Dona Filipa de Lencastre e com a sua corte e o seu séquito, porque não nos podemos esquecer que a cidade do Porto foi das primeiras que tomou voz ativa por Dom João na disputa que o levou à crise de 1383-1385. Reparem que, sem o apoio dos homens, dos barcos e da burguesia portuense, provavelmente a causa do mestre não tinha sido tão bem sucedida e tão vitoriosa. E é por isso que recordar aqui esta cena desta entrada triunfal no Porto, com a catedral no topo e com toda a envolvência, é de facto de um interesse extraordinário. Entretanto, dizer também que nós encontramos aqui no teto 2 indicações relativas às várias linhas que são servidas nesta estação, nomeadamente as linhas do Minho e do Douro, que ali estão também presentes. E se repararem, do alto destes janelões, onde encontramos a fachada principal e depois a fachada interior da estação, nós vamos verificar que há certos quadros relacionados com os transportes, com as comunicações e com cenas relacionadas diretamente com a evolução da paisagem agrícola, industrial, portuguesa ao longo dos séculos. Do lado imediatamente oposto àquele onde nos encontramos neste momento, nós encontramos 2 cenas míticas e que, se calhar, poderão ser alternativas para não lhes chamarmos mentiras, apesar deste programa ser Mitos e Mentiras. Temos o grande momento que representa o recontro de Valdevez, ou o torneio de Valdevez,
onde Dom Afonso Henriques resolveu um problema fronteiriço e territorial com o seu primo Afonso VII, Afonso Raimundes, que ao invés de implicar matança de milhares de pessoas ou centenas de pessoas, se resolveu esse problema fronteiriço com um simples torneio de cavalaria. Amigas e amigos, como era bom que se tomassem algumas decisões na história militar com base neste puro critério de bom senso. Era tão bom que assim fosse. E efetivamente nós vemos os cavaleiros com os seus elmos, vemos toda a cena envolvente de participação popular daquela região do Alto Minho e também da nobreza cavaleira muito empenhada na resolução deste problema. Se repararem, encontramos também na base da parede outra cena que provavelmente nunca existiu, mas que faz parte dos manuais escolares antigos de história e que foi repetida durante anos e anos e que está parte da nossa mentalidade e da nossa cultura. Refiro-me à famosa cena em que Egas Muniz, o aio de Dom Afonso Henriques, e mesmo isto tem sido questionado por alguns historiadores, como o professor José Matoso e outros medievalistas, a cena em que Egas Muniz, colocando uma corda ao pescoço, vai com a sua família apresentar-se perante o imperador Afonso VII, colocando a sua família sob sequestro e sob uma situação de resgate perante uma promessa não paga de vassalagem do primo Afonso Henriques. Aqui, e é evidente que temos que ter presente que esta cena foi muito explorada, nomeadamente na época do Estado Novo, com determinados valores políticos, é o paradigma da honra, da abnegação, da entrega perante do servo perante o seu senhor. E isso é de uma importância crucial se pensarmos que estes azulejos do mestre Jorge Colasso foram feitos num determinado contexto histórico e, evidentemente, significando uma determinada época também política e social do nosso país. Isso nunca deve estar afastado da nossa compreensão. Para terminarmos este nosso episódio de hoje do Mitos e Mentiras da História, falaria também um pouco sobre os enquadramentos secundários que encontramos nesta estação e que estão relacionadas com determinadas paisagens do nosso Portugal. O Entre Douro e Minho, o Douro Vinheteiro, a produção de determinados produtos agrícolas como o vinho, como os cereais e os grandes circuitos comerciais naturalmente relacionados com a ferrovia. Nós sabemos que as estações ferroviárias da CP, como é o caso desta, têm uma valorização extremamente importante do elemento painel de azulejo que lhe dá uma dignidade, uma força extraordinária e que significa para nós hoje um valiosíssimo património cultural. As pessoas que todos os dias tomam aqui o seu lugar, certamente que apreciando estes elementos com algum tempo, e se o tiverem, se não tiverem que, como acontece tantas vezes, correr para apanhar o seu comboio, reconhecerão que o que aqui está é um testemunho notável de cultura e de civilização que merece um tempo de observação, de crítica e também de contestação face àquilo que, como dissemos, são elementos também de uma construção cívica da história muito importante. Uma palavra final para vocês, queridas e queridos amigos, por darem força a este projeto, por nos seguirem, por nos acompanharem, por partilharem os vídeos e os episódios.
Muito obrigado e continuamos pelo Porto, explorando os seus recantos, os seus mistérios, os seus mitos e as suas lendas. Obrigadíssimo e fiquem bem.